Você nunca conseguiu um orgasmo? Ou está muito difícil conseguir um? Ou você está tendo que fingir orgasmo para o seu parceiro? Se alguma dessas situações tem acontecido na sua vida, então esta live de hoje foi feita para você. Roda a vinheta aí, Rodrigão. Para falar sobre sexualidade feminina, eu separei 3 fatores que considero muito importantes na vida sexual, não só das mulheres, mas na vida sexual de uma forma geral, de homens e mulheres. Estou falando de religião, mente humana e do parceiro ou parceira. Esses 3 fatores, eles influenciam decididamente na qualidade da vida sexual de qualquer um. Então, vamos começar pela religião. Por que a religião influencia a vida sexual de alguém? Durante séculos, a religião tem colocado a atividade sexual como um pecado. Quando não um pecado, alguma coisa que deve ser feita seguindo critérios de dogmas religiosos. Por exemplo, olha, você só pode fazer sexo para reproduzir. Ou seja, você vai fazer sexo após o seu casamento. Sexo por prazer, para a religião, é pecado. Isso pode não estar escrito, mas essa é a sugestão subliminar de todo o discurso religioso em relação à atividade sexual das pessoas. É comum, por exemplo, não é, você ouvir as pessoas dizendo assim, de forma bem absoluta, que é pecado realmente, não é? O homem precisa casar, ele precisa ser abençoado pelo casamento religioso e tal, para ter o direito, então, de ter uma vida sexual. E nessa vida sexual, muitas coisas não podem acontecer, porque não seriam liberdades, seriam libertinagens. Por exemplo, o sexo anal, o sexo oral, né? Para a religião, sexo é algo ligado à reprodução. Pelo menos tem sido assim ao longo dos últimos séculos, talvez milênios, não é? Agora, é importante a gente pensar aqui por que tudo que se relaciona ao prazer, a religião, de uma certa forma, se não diretamente, né, mas de uma certa forma, ela condena. Por exemplo, o sexo por prazer, como eu já disse, para a maioria delas é pecado. Vamos falar aqui do cristianismo especificamente, porque tem mais a ver com o nosso país, né, e com a prática religiosa, já que nós somos aí um país essencialmente cristão. Por que a religião se incomoda tanto com o prazer sexual das pessoas? Por que isso é um incômodo lá na religião? Porque o prazer está diretamente ligado à liberdade. Um ser, para ter prazer sexual pleno, precisa ser livre. Ele precisa experimentar essa liberdade. E espíritos livres não são bons clientes religiosos. O prazer que a religião aprova é o prazer de se relacionar, né, lá dentro dos templos, o prazer de cantar, o prazer de dizimar, né, mas o prazer de transar, não. Prazer de transar é uma coisa perigosa para a religião, porque afasta, teoricamente, esse adepto daquela religião. Então, sexo para a religião é pecado. Basicamente é isso, né? Bom, então se o sexo para a religião é pecado, e se as pessoas nascem, crescem e vivem nas religiões, é natural, né, que essa
Religião vai ditar lá no superego dessa pessoa aquelas normas morais que o superego da pessoa vai obrigar o ego a seguir, né? E como que isso acontece? A mente humana, segundo a teoria psicanalítica de Freud, por exemplo, na mente humana nós temos o id, temos o ego e temos o superego. Lembrando que a mente humana está dividida em inconsciente, pré-consciente e consciente. Imagina você lá na infância, mulher, uma criança com 6 anos de idade, 7 anos, por curiosidade, por uma fase que você está vivendo, imagina você tocando nas suas partes íntimas. E esse toque está te dando uma espécie de prazer que você, como criança, nem tá sentindo dessa forma. Você está se sentindo bem, né? Você está se tocando e está se sentindo bem. Aí, de repente, aparece lá um adulto, sua mãe, seu pai, uma tia, sei lá quem. E aí começa aquela, que isso, menina? Tira a mão daí, que coisa feia, que coisa suja. Já passa a mão na criança, leva ela na primeira pia que tem e lava a mão da pessoa, não sei o quê. Cria um... E de onde vem essa atitude? Essa atitude vem da religião. Essa atitude vem de um conceito, né, pré-existente naquela pessoa que também foi criança um dia e também sofreu aquela influência e passou a agir daquela maneira. O id na consciência, na nossa mente, não é? O que é o id? O id é a sua parcela mais primária. É onde estão as suas pulsões, a sua energia sexual. Lá no id, né, a gente não encontra a noção de certo e errado. Para o id não tem certo e nem tem errado. Então é o seu lado animal. É o id que diz para você, vai, faz isso, pega, avança e tal, não sei o quê. Esse é o id. Ele não tem noção de certo e errado. Aí nós temos um outro estágio que é o ego. O ego é a parte racional. O ego é a nossa parcela que tem contato com a realidade. É a nossa parcela que vai fazer a mediação entre os desejos primários do id e o que vem do seu superego. E o que é o seu superego? O seu superego é onde estão as normas. É onde está os seus, entre aspas, seus freios, né, éticos e morais. E como é que esses freios éticos e morais vão parar lá na formação do seu superego? Como é que isso acontece? Quando uma criança está nessa faixa de 6 anos, mais ou menos, que ela começa a entender as coisas, aqueles que cuidam dessa criança começam a construir o superego dela com as normas que são impostas a essa criança, com os castigos que essa criança sofre. Então, lá nessa fase, se você começa a dizer para essa criança que a vagina é suja, que a vagina é um lugar de pecado, que a vagina isso, que a vagina aquilo, essa criança começa a ter problemas com a sua genitália. Ela passa a não se tocar, ela tem medo de olhar para a vagina, ela tem medo de descobrir o que é aquilo. Isso vai para o superego da criança, essas normas, né? Esse medo do castigo. Então, vamos imaginar essa criança agora adulta, uma mulher. O id dessa pessoa diz, faça, experimenta. O ego que vai tomar essa decisão está lá no meio do caminho, né? Escuta do superego. Não, como assim? Sexo oral? De jeito nenhum. Isso é pecado. E aí
essa pessoa, o ego dessa pessoa recua e toma a seguinte decisão: não, tudo bem, vamos aqui nesse papai e mamãe e tal, nada de sexo anal, nada de sexo oral, esse negócio, não sou puta, entendeu? Sabe? Essas ocasiões onde o id está te mandando avançar de uma forma primária, porque as pulsões sexuais, né, aquela energia tá lá e ele não tem noção de certo e errado, enquanto ele está fazendo isso, o seu superego está dizendo: não faça. Não faça porque isso é pecado, isso é sujo, isso é coisa de puta. E aí, o que acontece? O ego toma a decisão de não fazer. Não fazendo, essa mulher jamais vai ter prazer. Sem prazer, ela vai ter uma vida sexual muito ruim. Então, esse é um dos aspectos. Mas tem um mais grave. A masturbação, por exemplo, um dos fatores que mais impedem a mulher, lá no início, né, lá na adolescência e tal, impedem a mulher a se masturbar e, através da masturbação, não só conseguir o prazer, ou seja, o orgasmo, né? Não só isso, mas a conhecer o seu corpo. Por exemplo, é através da masturbação que ela descobre, né, onde e como ela gosta de ser tocada. Né? De que maneira ela prefere. Por exemplo, ela prefere um sexo com penetração, mas enquanto ela se masturba, enquanto ela faz um toque na glande do clitóris, por exemplo, ela prefere assim, mas para saber se ela vai preferir assim, ela tem que ter passado pela experiência da masturbação. E a masturbação deveria ser considerada como algo absolutamente natural, faz parte da essência humana. Mas aí, de novo, entra a religião, dizendo que é pecado, que é feio. A religião, na minha opinião, transformou Deus no maior voyeur do planeta. Do planeta não, no maior voyeur do universo. Olha, cuidado, Deus está te olhando, Deus está vendo. Imagina uma mulher tentando se masturbar com isso na cabeça. Deus está me vendo. É óbvio que ela jamais vai conseguir isso. Como é que você se livra disso? Bom, para você se livrar disso, esses conceitos religiosos precisam deixar de existir, né, como norma moral no seu superego. Para conseguir isso, você precisa de ajuda, análise. Você precisa de um psicanalista. E fazer análise é caro, custoso, né? E não é para qualquer pessoa, né? Você precisa ter condições financeiras, por exemplo. Ou você precisa de apoio para ir ao psicanalista, falar com ele sobre o seu problema. Se as pessoas não conseguem sequer ir ao ginecologista para dizer: doutor, eu não conheço direito a minha vagina, eu não sei como é que acontece, o que é o clitóris? Tem mulheres que nem isso sabem. Elas sabem que numa determinada região ali da genitália dela tem alguma coisa muito vascularizada e que, se tocada, ela dá uma sensação boa, sabe? Ou sei lá, né? Muitas pensam só isso, mas o clitóris não é só isso. Isso é só a glande dele. Clitóris é um órgão que está por toda a vulva, por toda a vagina, que está ali encobrindo, como se fosse uma cobertura da vagina, né? O clitóris, por exemplo, tem corpo cavernoso lá. Só para você ter uma ideia, o homem, para ter uma ereção, ele precisa de mais ou menos 50 ml de sangue para ter uma ereção. A mulher, porque, ao contrário do que muita gente pensa, a mulher também tem ereção. O clitóris também fica ereto. Por quê? Porque o corpo cavernoso lá, né, do clitóris, ele precisa de 500 ml para dar condições desse clitóris, de, por exemplo, a glande
aparecer mais ereta ou o próprio corpo cavernoso encher e quando acontece isso lá, ele como que facilita a abertura da vagina e empurra a vulva um pouco para fora. Ou seja, o clitóris é um órgão que foi criado, né, que está na mulher para facilitar, para ajudar, né, a mulher a conseguir prazer, orgasmo. Ele está lá para isso. Voltando lá na religião, por que ele foi criado para proporcionar prazer, para que você pudesse ter um orgasmo, 2 ou 10 ou 50 mil, e aí vem a religião e diz que prazer é pecado. Então, quando a gente vai falar de orgasmo feminino, né, a religião ela é fundamental nessa discussão, porque a gente precisa entender o quanto a religião nos influenciou, né, na formação que nós tivemos daqueles que nos acompanharam na infância, a partir do momento que o nosso superego estava sendo formado, né, dos preconceitos que essas pessoas tinham, porque elas transferiram isso para nós. Então, se temos a noção de que prazer é pecado, de que Deus está olhando, diz que Deus está vendo, nós teremos problemas homéricos para conseguir prazer no sexo. Prazer, gozar com liberdade, gostar de gozar. Bom, então, hoje, vou dar alguns dados, lembrando que a gente vai deixar aqui, depois no vídeo, alguns links de pesquisas que eu fiz, que vocês vão ter acesso a entrevistas, tem entrevistas com pergunta e resposta, tem lá dados técnicos, tem pesquisas que foram feitas sobre esse assunto, e vocês vão poder enriquecer bastante esse conhecimento. Porque é fundamental, se você quer ter orgasmo ainda, né? Se você quer atingir esse prazer, esse ápice, esse transbordamento que todo mundo teria que ter direito, você precisa se informar. Primeiro, né, precisa conhecer o seu corpo. Você precisa saber como é que o seu corpo funciona, como é que a sua vagina funciona, o que é o clitóris, onde se tocar, o que você gosta, para a gente chegar no parceiro, né, no seu parceiro, e poder dizer, ó, eu gosto assim, eu sinto prazer assim, desse jeito que você está fazendo, eu não consigo ter prazer, para que essa interação aconteça e tanto ele quanto você possam sentir orgasmo. Porque a relação sem orgasmo, no início dessa nossa live, eu perguntei, você está tendo que fingir orgasmo? Imagina uma mulher que tem que passar a vida toda fingindo para o parceiro que está tendo orgasmo. E por que as mulheres fazem isso? As mulheres fazem isso porque elas querem se livrar daquele incômodo, porque a relação sexual, para quem não sente prazer, é um incômodo. Ou para valorizar o parceiro, para dizer, ó, você é maravilhoso, você é garanhão, né? Para passar essa ideia que muitos homens precisam, né? Para a sua, entre aspas, virilidade, elas fingem que estão gozando. Fingem. Agora, imagina essa mulher que tem que fingir orgasmo. A dificuldade, né, que é para essa mulher conviver com isso. Sem contar que ela nunca experimentou o que é um orgasmo. E o que é um orgasmo? Tecnicamente, o orgasmo ele é uma espécie de transbordamento de prazer. Né? Você vai sentindo prazer, sentindo. Chega uma hora que esse prazer é tão intenso que ele provoca, por exemplo, no homem, ele provoca a ejaculação. Mas ejaculação não é orgasmo. Aqueles que fizeram, por exemplo, cirurgia de próstata, eles podem conseguir orgasmo sem ejaculação, porque eles já não podem mais ejacular. E a mulher, apesar de alguns autores até sugerirem isso, a mulher não ejacula. Né? A mulher pode ficar muito mais lubrificada dependendo da intensidade da excitação dela e isso ser confundido com orgasmo. Outra coisa que pode acontecer, na por
por conta do relaxamento que aquilo provoca, a mulher pode urinar. Né? E o jato de urina pode ser confundido com algum tipo de ejaculação, mas não é ejaculação. Então, é possível que a mulher tenha uma super lubrificação? É possível. Mas é possível para a mulher ejacular como o homem ejacula? Não. A mulher não, o órgão sexual feminino não está preparado para isso. O que ocorre, em alguns casos de extrema excitação, é uma lubrificação muito maior. E o clitóris, para você ter uma ideia, ele tem tudo a ver com essa lubrificação. Né? Por exemplo, tem mulheres, uma certa porcentagem das mulheres conseguem orgasmo com a movimentação do pênis dentro da vagina. A movimentação do pênis lá, tem mulheres que conseguem orgasmo com isso. Tem outras mulheres que conseguem orgasmo, são pouquíssimas, com penetração. Mas a maioria consegue orgasmo com penetração e toque no clitóris, ou seja, uma espécie de masturbação enquanto o ato sexual ocorre. Qual é o problema? Nenhum. Não é problema nenhum. Mas para não ser problema nenhum, essa mulher precisa ser um espírito livre dessas amarras, livre desse jugo, né? Livre daquela foice do mal ali sobre a cabeça dela. Olha, isso é pecado, isso é coisa de puta, isso é não sei o que e tal. Tudo isso que foi colocado na cabeça dessa pessoa lá quando ela era criança. Isso está no seu superego, certeza. Isso, a ciência já conhece isso com uma palma da mão. Então, se você tem esse tipo de comportamento, né, se você acredita nessas coisas, se você pensa que Deus está te vendo, né, e que masturbação é pecado, você tem que tentar escapar disso fazendo terapia, né, quem sabe fazendo análise, mas enfim. O parceiro. Lembra que eu falei lá no começo, mente humana, porque o orgasmo acontece na mente, na verdade, não é? Religião e o parceiro. Onde o parceiro entra nesse problema, vamos dizer assim, né? No caso das mulheres que não conseguem um orgasmo ou têm muita dificuldade para ter um orgasmo. O ato sexual, ele começa entre um casal que se ama, que se gosta, que se curte, pessoas apaixonadas. O ato sexual começa muito antes da penetração, mas muito antes, horas antes da penetração. Se você tem uma garota, ou se você tem um namorado, ou marido, esposa, companheira, né, companheiro, enfim, não importa a opção sexual que você tenha. Mas hoje nós estamos falando aqui de orgasmo feminino, das mulheres. Então, falando para as mulheres. Quando você liga para o seu marido, para o seu namorado, para o seu ficante, para o seu noivo, para aquela pessoa, para o seu amigo com quem você gosta de transar, e diz para ele, e sugere, né, que roupa que você está vestindo, que seria legal um encontro e tal, não sei mais o que, a partir daquele momento a relação sexual começou. Porque ela vai acontecer na sua mente, muito antes de haver contato. Quando chega a hora, você já pensou naquilo, você já se perfumou, você tomou banho, você se preparou, você escolheu aquela calcinha que você acha maravilhosa, que ele gosta. Todo esse processo é sexo. Tudo isso é sexo. E aí, quando definitivamente vocês vão para uma cama, lá a mulher precisa de, no mínimo, numa relação normal, ela precisa de, no mínimo, 20 minutos para conseguir um orgasmo. No mínimo. O tempo médio, vamos dizer assim. Então, agora falando para os homens, né? Ou para as mulheres dizer aos homens. Se você é daquele tipo que já quer ir direto para os finalmente, que acredita que tem pau grande e que isso resolve tudo,
que ficar lá feito um alucinado lá, tocando o útero, o colo do útero daquela mulher, provocando dor, né? Se você acredita que isso é sucesso, saiba que você está profundamente equivocado, amigo. As mulheres precisam de carinho, principalmente para chegar ao orgasmo. As mulheres precisam se sentir amadas, protegidas, queridas. Por isso, elas precisam ser tocadas, elas precisam ser beijadas, né? Elas precisam ser compreendidas. Conversar durante o sexo, falar durante o sexo é fundamental. Elogiar é fundamental. Enfim, então, para você que acha, né, que é o super bombador do pedaço, para você que acha que é o garanhão, o jegão ou sei lá o quê, saiba que, egoisticamente falando, você não é um bom parceiro, não será, e corre o risco, né, do seu relacionamento desandar, porque a sua mulher vai ter uma dificuldade enorme, enorme, para conseguir um orgasmo. Repara o que acontece com o homem quando ele goza. O cara está transando, tá ótimo, tá maravilhoso, mas o quê, pererê, parará, 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 e pá, ele goza. No que ele goza, na maioria dos casos, a ereção começa a diminuir sensivelmente, né? A não ser que você seja muito jovem e que aquela transa seja assim super ultra para o sujeito conseguir ejacular 2 vezes, mantendo a ereção depois de um orgasmo, de uma ejaculação, de um orgasmo acompanhado de ejaculação. Então, vai diminuir a ereção. Quando diminui a ereção e o parceiro demonstra perda de interesse, sabe? Aquela história de você sair de cima ou sair de lado, virar as costas e dormir. Amigo, isso é muito pior do que bater na cara da pessoa, de destratar a pessoa, ser mal educado. É muito pior do que isso, porque a mulher se sente simplesmente abandonada. Tipo assim, fui deixada na mão. Tem muitas mulheres que esperam isso acontecer para o cidadão dormir e elas, então, resolverem com elas mesmas. Ou seja, muitas mulheres se masturbam depois do sexo. Ou seja, depois que, entre aspas, elas transam, elas vão, então, em busca do prazer. Porque o parceiro é um cabeção, um cabeça de prego, certo? Que não tem noção do que é o sexo, do que é a relação sexual de verdade, né? Tem gente que começa o sexo, 5 minutos depois já terminou e já está vestindo a roupa e a mulher está lá completamente na mão. Ela não sentiu que ela foi respeitada, ela não sentiu que ela foi amada, ela não foi preparada, ela não ficou excitada, ela teve que usar um lubrificante qualquer, porque nem excitada ela conseguiu ficar diante daquela postura egoísta do parceiro dela. Então, é o seguinte, se o seu parceiro, se essa pessoa que eu descrevi aqui tem a ver com o seu parceiro, você tem algumas opções. Você pode chamar o seu parceiro e conversar com ele. Você pode propor ao seu parceiro uma terapia com um psicólogo, com uma pessoa especializada nesse tipo de coisa. Você tem que convencer o seu parceiro a mudar de atitude. Senão você vai passar a vida inteira tendo que se masturbar para conseguir um orgasmo. Porque com o seu parceiro não vai dar. Agora, imagina as mulheres que não conseguem se masturbar. Muitas delas não conseguem se masturbar por aquilo que a gente falou. Ou é por religião, ou é porque essa mulher foi pega lá na infância se tocando, e a mãe, o pai, a tia, não sei o quê, que isso, menina, vem cá, vamos lavar essa mão, que coisa horrível, que coisa feia e tal. Por algum motivo, né, essa informação virou uma norma lá no superego dela, e toda vez que ela tentar se masturbar, toda essa culpa, né, todo esse medo do castigo virão, e aí ela não vai conseguir se masturbar.
Bom, se ela não vai se conseguir se masturbar, e o marido dela, o namorado dela, o parceiro dela, o ficante dela, ou seja, quem for um cabeção desses egoístas que acham que a mulher é um depósito de sêmen, aquele cara que quer gozar e a mulher que se ferre, imagina a situação dessa pessoa. Ó, eu não consigo gozar me masturbando porque para mim meteram na minha cabeça que masturbar é pecado e eu não dou conta. O meu parceiro não entende que eu preciso ser tocada, que eu preciso ser beijada, que eu preciso isso, que eu preciso aquilo, e vem direto, e eu nem lubrificada fico, eu tenho que usar óleo, não sei o que e tal, e o sexo é uma merda para mim. A vida dessas pessoas é muito ruim. Pessoa que não consegue um orgasmo, pessoa que não consegue ter prazer sexual, ela vai ter uma vida muito ruim, ela vai ser incompleta, ela nunca vai ser um ser integral. E isso é um problema. Isso é um problema por quê? Isso é um problema porque você vai refletir na sua vida profissional, isso vai refletir nos seus filhos, isso vai refletir nas suas amizades, no seu dia a dia, isso vai refletir na sua vida inteira. Então, para não estender muito a nossa live hoje sobre esse assunto, que aliás, eu vou te lembrar, eu vou deixar aqui na descrição 5 ou 6 links, que eu não me lembro bem exatamente, mas que você pode, assim, pontualmente buscar muitas informações que com certeza vão te ajudar. Com certeza vão te ajudar. Mas só recapitulando assim para a gente finalizar então. Ó, a religião, os conceitos religiosos que meteram na sua cabeça de que sexo é pecado, né? De que Deus está vendo. Se isso aconteceu com você, se você está impregnada disso, você tem que buscar ajuda. E essa ajuda vem através da terapia, seja com psicólogo, seja com psicanalista. Se você quer entender melhor como é que funciona a sua mente e o sexo acontece na cabeça, é na mente mesmo, você pode buscar informações. O que é ego, o que é id, o que é superego, como é que eu posso entender melhor se eu não tenho condição de fazer uma psicanálise com alguém, pelo menos eu queria entender mais ou menos, busca essa informação. Agora, é fundamental reconhecer que o seu parceiro pode ser o seu problema. E se for isso, você tem que achar um caminho para convencê-lo a fazer terapia junto com você, para que vocês então entrem numa situação de acordo para que a sua vida sexual possa prosperar. Ninguém merece ficar sem gozar. Ninguém. Gozar é maravilhoso, não é? Gozar faz parte da vida. Um ser que goza é um ser inteiro, é um ser integral, é uma pessoa que vai ser feliz na vida, vai conseguir todas as outras coisas porque você vai ter uma base como ser humano. Você vai ser um ser humano mais feliz a partir do momento que a sua vida sexual for plena. E não esqueça, você, à medida que aceita o prazer, você se transforma num espírito livre. E espírito livre nem sempre é um bom cliente para as religiões, não é? Espero que isso tenha ficado bem claro aqui. Então, eu quero deixar aqui o convite para você se inscrever no Fisiolofando, no nosso canal. Esses vídeos, essas lives, né, deverão ocorrer aqui semanalmente. Outras coisas também faremos não só sobre esse assunto, mas outros assuntos e tal. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo, não é? Faça a sua inscrição, ative o sininho, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que tem problemas, né? Porque aí a pessoa pode ver lá sozinha, sem ninguém estar vendo, né? Ela pode se dar o direito de assistir um vídeo que dê não que resolva o problema, porque vídeo nenhum vai resolver o problema, mas pelo menos abra uma porta, dê um caminho a seguir para que a solução possa ser encontrada pela própria pessoa. Porque não se engane. Você é que tem o poder de resolver esse problema. E todos os outros problemas que dizem respeito àquilo que você sente.
não é? É você que tem esse poder. Ninguém vai resolver isso para você. Então, mais uma vez, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, não é? E no mais, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau!